Graça e paz, queridos. Amados, vamos meditar na palavra do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor hoje está em Provérbios, capítulo 27, versículo de número 17. Provérbios 27, 17 vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor é bom, é abençoador, a sua misericórdia tem nos alcançado de geração em geração. Ser conosco, meu Deus, nos abençoa, abençoa essa pessoa que está em casa, está nos assistindo. Eu não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, mas que a tua mão, ó Deus, possa se alongar e possa tocar essa pessoa, possa colocar aí o bálsamo, meu Pai, aonde dói, possa dar uma resposta a essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o pregador vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Tem uma outra versão que diz que assim como o ferro afia o ferro, o companheiro ensina o seu amigo. E por aí vai, outras versões vão falar que assim como o ferro afia o ferro, a pessoa ensina o seu próximo. E a ideia principal desse versículo é nos incentivar a transmitir o conhecimento para que possa formar e moldar o caráter de cada um de nós na busca incansável pelo discipulado e pelo evangelismo. Eu não sei se os irmãos já viram, mas eu acredito que sim, né? Principalmente aqui em Manaus, nas feiras, você vai encontrar aquela galera que está com aquelas facas grandes e de outro lado um afiador de ferro. E eles ficam passando um no outro ali com uma velocidade muito rápida. Um ferro tocando no outro ferro e você vai ver que a faca ela vai ficar bem afiada. Essa foi a ideia, foi a parábola que Salomão, o pregador, ele passa para a gente. Essa é a ideia principal, é afiar ali um junto do outro, um colado no outro, cada um fazendo o seu papel, dando a sua contribuição, ambos vão sair dali bem afiados. Então uma faca bem afiada, com fio bem afiado, ela vai ter uma produtividade tremenda, queridos. Faca bem afiada vai ser um instrumento de trabalho nas mãos de um açougueiro, de um peixeiro, e vai dar uma produtividade muito grande. Da mesma forma, um irmão, o servo do Senhor, o crente, ele bem afiado, ele vai ser um instrumento de produtividade para o Senhor e para a sua própria vida. Conta-se que um homem, ele era um bom lenhador, queridos, um bom lenhador. Mas um dia ele ficou triste ao ver que um outro camarada era um lenhador muito melhor do que ele. Então, enquanto ele cortava um pedaço de madeira, o outro camarada cortava 10 pedaços de madeira. E ele ficou um pouco triste, porque ele era muito bom naquilo que ele fazia. E ele observou que o outro rapaz não era mais rápido do que ele, mas em contrapartida cortava mais lenha do que ele. Então ele deu uma parada, ele deu uma meditada e observou que o que estava fazendo ele ficar triste era o machado dele, que não estava afiado, queridos. O machado dele já não cortava muito. Então o que ele fez? Deu um tempo para ele mesmo e foi afiar as ferramentas. E durante a próxima lenhada, enquanto o rapaz cortava 10 pedaços de madeira, ele cortava 50.
a produtividade dele aumentou em muito, querido. Então é um momento que nós paramos para meditar e pensar, será que não está na hora de eu afiar as minhas ferramentas? Porque às vezes a gente diz, pastor, olha, o ser humano ele é muito duro, e realmente é duro. Tem um coração inclinado para o mal, realmente tem um coração inclinado para o mal. Um coração de pedra, pessoas que eles não estão nem aí para a palavra, eles querem viver o imediato, o dia a dia, o hoje. Eles não estão preocupados com o futuro. As pessoas acham que são infinitas, eles esquecem que são finitos. O homem, ele é finito. O homem chegará um dia em que ele vai parar e vai se encontrar com o seu Criador. Acontece que as pessoas, elas pensam que eles vão viver aqui para sempre, eles não vão parar para encontrar o seu Criador. Eles acham que nunca vai chegar o dia deles. E vai chegar um dia, queridos. Cortella disse que o ser humano, o cachorro, o gato, o papagaio, a galinha, eles não sabem que são finitos. O ser humano é o único animal que sabe que é finito. E desde que ele passou a descobrir isso, ele já começou a ficar preocupado. Então, queridos, somos finitos. O problema é que a gente perdeu a noção dessa finitude. E Salomão aqui vai nos chamar à responsabilidade de que nós possamos crescer como seres humanos e evoluir cada dia mais, ser uma pessoa melhor cada dia mais. Ser uma pessoa que acorda de um jeito e no final do dia ele dá um ser humano com uma versão melhorada, muito melhor do que aquela versão que ele acordou. Essa é a ideia de que quando um ferro afia o ferro, as pessoas elas vão melhorando, elas vão se aperfeiçoando cada dia mais, vão aprendendo umas com as outras. Nós, como servos do Senhor, não podemos, queridos, de maneira nenhuma, ficar alheio e ignorarmos esses princípios bíblicos. Tem pessoas que eles acham que é muito difícil, eles acham, pastor, isso eu acho que tem coisas que eu não vou conseguir. Tem coisas que talvez não seja para mim. Temos uma cabeça igual, queridos. Temos uma cabeça igual, um cérebro igual e temos a capacidade de aprender igual. Não tem essa diferença física. Temos a mesma estrutura. Talvez nós não tenhamos a mesma oportunidade. Mas se nós nos prepararmos, como Salomão disse, se nós começarmos a nos afiar como ferro que afia o ferro, certamente nós vamos longe. Certamente nós iremos longe. E aqui eu vou citar alguns pontos para que nós possamos talvez crescer, dar uma melhorada ou pelo menos meditar nesses pontos. E um dos primeiros pontos que eu queria frisar, inclusive se você se alongar mais nesse capítulo, você vai ouvir o pregador, ele anunciar esses pontos, como por exemplo, não ser uma pessoa do contra, não ser uma pessoa negativa. Tem camarada que ele reclama de tudo, ele é e o pior que reclama, sem causa e sem oferecer ou ofertar qualquer possibilidade para uma mudança. Ele reclama simplesmente pelo fato de reclamar. Ele não aponta uma mudança. Ele diz, olha, eu estou reclamando desse ponto, mas se nós fizermos dessa forma, vai melhorar. Não, ele é um cara amargo, é um cara azedo, é uma pessoa rabugenta, é uma pessoa complicada. E como servos do Senhor, queridos, um dos princípios é servir o Senhor com alegria, queridos. Tirar aquela rabugência, tirar aquele raquitismo do nosso meio, tirar aquele azedume e servir o Senhor com alegria.
Como é que eu posso querer discipular uma pessoa? Como é que eu posso querer trazer uma pessoa à presença do Senhor, sendo uma pessoa azeda, uma pessoa amarga, apática, uma pessoa conflitante? Não vai dar certo. Então, esse ponto a gente precisa aprender a explorar. Sair dessa zona do azedo, do negativismo. Não, vou ter que mudar. Vou ter que melhorar esse ponto. Se esse ponto está me prejudicando, eu vou mudar esse ponto. A partir de hoje eu vou começar a ser uma pessoa mais alegre, transmitir mais alegria, porque afinal de contas, a vida, queridos, ela passa muito rápido. Para você ficar nesse azedume, para a pessoa ficar nessa situação. A vida passa muito rápido. Sair dessa zona do azedo e passar a ter uma vida mais alegre, mais vibrante, transmitir alegria. Quem é que quer andar com uma pessoa azeda, uma pessoa amarga, uma pessoa murmuradora? Ninguém. Ninguém quer. A pessoa acaba se transformando num antissocial. Segundo ponto é ser uma pessoa educada, uma pessoa que procura tratar as outras pessoas da mesma forma como ele gostaria de ser tratado. É entrar no mesmo nível das outras pessoas a fim de passar uma mensagem para ele ou para ela. Diz, olha, eu também considero você da mesma forma que eu gostaria que alguém me considerasse. E Paulo vai falar muito sobre esse assunto, que nós devemos considerar as pessoas como nós, honrar as pessoas, ser pessoas educadas, pessoas que têm uma tratativa amigável com as outras pessoas. Como é bom quando você encontra pessoas educadas, né? Pessoas corteses, pessoas amáveis. Isso é maravilhoso, querido. E essa é uma das características de um bom discipulador, de um bom pregador, de um bom evangelista, de um bom trabalhador. Nessa mesma pegada aí do capítulo 27, Salomão vai falar daqueles que honram os seus patrões, também são dignos de serem honrados. Então isso é para o nosso crescimento. Se eu estou numa jornada, se eu empreendo nessa batalha, nessa luta, nessa trilha, nesse caminho, como diz Paulo, é para o crescimento, queridos. Na verdade, nós estamos numa caminhada, e nessa caminhada não dá para levar um na costa do outro, mas dá para apontar o caminho. Talvez eu não consiga chegar até o final da caminhada levando um fardo pesado, mas eu posso colocar essa pessoa no caminho e dar uma direção para ela. Seguir ou não esse caminho já é uma decisão dela. Então, ser uma pessoa educada, cortês, faz parte do nosso crescimento do dia a dia, queridos. Um terceiro ponto é ser uma pessoa pontual. Como é bom quando você é uma pessoa que honra com a pontualidade, seja em qualquer área da sua vida, na igreja, no trabalho. Seja uma pessoa pontual, você vai ver que isso faz uma diferença muito grande. Muito grande. Não adianta eu montar um grupo familiar hoje e amanhã um camarada vem e diz, mas aqui não tinha um grupo? Tinha, mas acabou, foi para outro lugar. Você marca com um discípulo para fazer um encontro com ele, para dar um aconselhamento, você vem uma vez, o discípulo volta, mas cadê o discipulador? Não veio. Não, aí é de matar, queridos. Não cresce como ser humano, não cresce no trabalho, não cresce na sua vida profissional, social, religiosa, porque falta ainda esse princípio aí da pontualidade. Então, se você marcou, cumpra. Marquei, França, então vou cumprir. Ah, mas eu não vou porque o irmão não vai, o fulano não vai. Cara, você falou, vá você. Cumpra aquilo que você prometeu. Se você prometeu, cumpra. Isso é bom para o nosso crescimento. Não adianta eu
anunciar, fazer aquele, e na hora não cumprir, ser o primeiro a correr. Preciso cumprir com os compromissos. Olha, queridos, esse ponto é fundamental. Você não sabe como ser uma pessoa pontual, ela vai te projetar lá na frente. Mas aquela pessoa que ela marca um encontro contigo e tu chega e ela não está, isso aí é terrível, olha. Precisa melhorar, precisa arrumar o caráter, precisa arrumar a personalidade para que a coisa comece a ganhar uma proporção. Senão sempre o camarada vai estar capengando, reclamando, vai estar dizendo que o mundo todo é contra ele, quando ele é o primeiro a não cumprir com os seus compromissos. Então, pontualidade, queridos. Isso aí é uma marca fundamental no crescimento do discipulado. O cara começa a discipular 2 vezes e depois, cadê a pessoa que está discipulando? Não sei, pastor, foi embora, não quis nada. E aí, tu parou? Já viu como você pega um aplicativo, você clicou, o cara desistiu, já entrou outro na fila, não tem? Desistiu, ele foi embora, mas o outro já está aqui na gaveta, no ponto. Isso é um princípio, queridos, e não é um princípio novo, é um princípio antigo. Acabou de desistir, o outro já está na parada lá, no ponto. Então a pontualidade, ela é fundamental para o nosso crescimento, principalmente como cristãos, como servos do Senhor, queridos. E um outro ponto fundamental, um quarto ponto, é você ser uma pessoa bem informada, bem trabalhada no dia a dia, lapidada no conhecimento, pessoas que buscam pelo conhecimento. E a gente sempre fala, anuncia, já bate na tecla várias vezes, cara, leia a Bíblia. Estude, procure se informar, procure se inteirar dos fatos, procure se inteirar para que você cresça como ser humano. É muito triste, rapaz, a pessoa não ter conhecimento. E hoje nós não podemos alegar que nós não temos o conhecimento porque temos dificuldade. Hoje as informações elas estão aí batendo na porta, são muitas as informações. Então não dá, e a facilidade de você adquirir boas informações, bons conhecimentos são muito grandes. Então se você se isola a ponto de não querer se informar, de querer viver ali à margem de uma situação que te leva à ignorância, querido, isso aí precisa ser mudado. Precisa rever esses pontos e começar a mudar esses conceitos. Uma pessoa bem informada, ela cresce como ser humano. Ela vai muito mais além, queridos. Ela tem melhores probabilidades de crescer na vida social, trabalhista, educacional. Ela vai muito mais além. Então, procura caminhar no sentido de que você cada dia mais está crescendo, de que você cada dia mais está se aperfeiçoando, no sentido de que você cada dia mais está conquistando espaço. Tão bom quando você conversa com pessoas inteligentes. E nós, queridos, devemos andar com pessoas inteligentes. Devemos aprender com pessoas inteligentes. Ignorar esse ponto aí é suicídio. Então começa a te inteirar. Como é que eu vou evangelizar uma pessoa? Como que eu vou falar de Jesus para uma pessoa se eu não tenho esse conhecimento de Jesus? Então preciso melhorar como ser humano nesse ponto também. Isso a gente vem batendo na tecla há muito tempo. Um outro ponto é a generosidade, querido. E eu sempre digo aqui que generosidade aqui é a regra, queridos. Tudo é na base da generosidade. Nada por violência, nada por obrigação, mas tudo é na base da generosidade. Como é bom quando você encontra pessoas generosas,
pessoas que estão dispostas a se doar, a doar um pouquinho do que ela tem, do seu tempo, a doar um pouquinho do seu espaço, a doar um pouquinho do seu conhecimento. Como é bom quando você consegue encontrar pessoas com esse nível, querido, de generosidade. E como é bom quando você também é generoso. Pastor, mas eu acho que fulano não merece. Nem você e nem eu, querido, também merecemos. Vivemos todos pela misericórdia do Senhor. Todos. Por isso a generosidade, ela tem que nascer no nosso coração. Pastor, eu acho que é uma coisa difícil, eu não consigo, é uma luta, precisa de conversão, queridos. Jesus disse lá para o velho Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Um homem nascido de novo com um coração generoso. Isso é o que nós precisamos para o nosso crescimento. Generosidade. Essa é a regra do jogo. Ser generoso. Tem gente que diz, pastor, o meu dízimo, pastor, eu dou do bruto ou do líquido? Quanto eu dou, pastor? Eu sou obrigado a dar. Não, cara. A regra é a generosidade. Na verdade, você não é obrigado a nada. A Bíblia diz que você tem que dar com alegria. Se você já sente esse impacto antes de você doar, é melhor você nem doar. Porque a regra do jogo é a generosidade. Ser generoso é um passo para Deus, queridos. Ouvir, queridos, é outro ponto muito importante. Aprender a ouvir. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor. Como é bom quando você encontra uma pessoa, observe, que é capaz de lhe ouvir. Porque nós queremos falar mais do que ouvimos. Esse é um dos nossos grandes problemas. E Deus nos criou com 2 orelhas e uma boca, dando logo um recado para nós. Olha, vocês precisam aprender a ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. Às vezes a gente fala e não consegue resolver a situação. Precisamos aprender a ouvir mais, queridos. Ouvir mais as pessoas. Deixa eu ouvir aqui uma pessoa que está querendo falar comigo. Deixa eu tirar um tempinho aqui. Você precisa aprender a ouvir mais a voz do Senhor. Buscar o seu quarto de escuta, queridos. Às vezes você dobra o joelho, você ora, fala, mas você não tem tempo para ouvir. Você não presta atenção no tempo para ouvir as respostas do Senhor. E a gente precisa, como servos do Senhor, seres inteligentes, um ser humano que o Senhor criou a sua imagem, a sua semelhança, nós precisamos aprender a ouvir mais a voz do Senhor. Se nós não abrirmos os nossos ouvidos, queridos, a gente talvez vai passar por grandes perrengues. Precisamos aprender a ouvir mais a voz do Senhor. E como é bom quando nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor. Quando nós tiramos um tempo de qualidade para ouvir o Senhor. Você entra no seu quarto de escuta e tira um tempo para você mesmo. Entra ali numa solitude, você e Deus. Não é numa solidão, é solitude mesmo. Que é bem diferente de solidão. E você vai aprender a ouvir o sussurrar de Deus no seu ouvido, queridos. Isso é maravilhoso. Quando você parar de pedir, reclamar, e você passar a ouvir mais a voz do Senhor. A Bíblia diz que Josué, ele chora, ele bota o rosto em terra, clama, grita e clama ao Senhor, esperneia, chora. E o Senhor diz, olha, filho, ei, vai lá no ouvido dele, olha, é hora de levantar e ouvir mais.
Não é hora de orar, agora não, agora é hora de ouvir mais. Prestar atenção, porque o arraial de Israel está contaminado. Acã pegou lá um monte de besteira que não era para pegar. E vocês ficaram todos bichados. Tem que mudar aí, é hora de levantar e abrir o olho. Tem horas, queridos, que nós precisamos aprender a abrir os olhos e abrir também os ouvidos, como o Senhor Jesus foi lá com aquele camarada, tocou, meteu o dedo no ouvido dele e disse: pá, abre. Então tem horas que a gente precisa abrir os ouvidos e ouvir mais a voz do Senhor. Entrar num quarto de escuta aí e ouvir mais a voz do Senhor. Um outro ponto, ser verdadeiro, queridos. Precisamos ser verdadeiros. Trabalhar mais essa questão. Ser pessoas verdadeiras. E não pessoas fingidas, pessoas que ainda não arrumou o caráter, querido. O Senhor talvez, Ele por muitas vezes já bateu no teu ombro tentando fazer com que você ouça Ele e que você possa ser mais verdadeiro. Porque muitas vezes a gente ainda arrasta muitas coisas do Egito antigo. É um monte de mentira, de marmota, isso atrapalha a nossa caminhada com Deus, queridos. Como é que eu posso querer trabalhar na seara do Senhor, ser um grande evangelista, um discipulador, um servo de Deus, se eu não sou uma pessoa verdadeira? Então, quando você arrumar esse ponto, ser verdadeiro, o Senhor vai, eu tenho certeza, começar a mudar essa rota aí e dar uma melhorada na tua vida, de uma forma geral, como um todo. Dar uma melhorada radical na tua vida, quando eu vou ser mais verdadeiro. Comigo, com o meu próximo e com Deus. E se afastar de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo do Senhor. Então, ser verdadeiro, queridos, isso é maravilhoso, queridos. Quando a gente, com muita dor do coração, mas você é obrigado a chegar e falar umas verdades, ser verdadeiro. E olha, verdadeiro não é mal educado, né? Porque tem pessoas que dizem: pastor, eu sou direto, eu falo mesmo as verdades. Então, aí, às vezes, o camarada, ele usa desse subterfúgio para tentar ser um mal educado e vir com essa desculpa de ser verdadeiro. Pessoa verdadeira, tratada pelo Senhor, você vai reconhecer um homem de Deus verdadeiro, uma mulher de Deus verdadeira. Então, como verdade, você precisa aprender a trabalhar esse ponto, queridos. Ensine. É um outro ponto fundamental. Seja um discipulador, seja um enviado do Senhor. Aprenda a ensinar as pessoas. Paulo disse: aquilo que eu recebi de graça, isso também de graça eu vos dou. Então aprenda a ensinar as pessoas. Ensine. Como é bom quando você é capaz de compartilhar aquilo que você aprendeu, adquiriu. Ensinar as pessoas é maravilhoso, queridos. Compartilhar o ensinamento que você obteve. Isso é bom. Jesus disse: olha, ensine esses camaradas aí, essas pessoas. Camarada talvez soa até mal, né? Vão até achar que o cara é de esquerda, mas ensinem essas pessoas a guardarem aquilo que eu tenho ensinado para vocês. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, o ensinar é um dom de Deus, queridos. Aprenda a exercer esse dom do Senhor de ensinar pessoas. Ensinar é maravilhoso. O ensinamento é um dom do Senhor. E para a gente encerrar, nunca feche portas. Nunca feche as portas. Por mais que não tenha tido
êxito na sua empreitada ou naquilo que você pretendeu empreender, mas deixe sempre uma porta aberta, porque um dia você pode precisar dessa porta. Salomão vai dizer: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu a serás. Então nunca feche uma porta, sempre mantenha uma porta aberta, porque você talvez precise dela. Tem pessoas que, quando ele não se dá bem, quando não acontece aquilo que ele tinha planejado, ele fecha as portas. Isso não é legal, queridos, porque você pode voltar e precisar dessa porta e que ela esteja aberta. E lembre-se, todos os dias, antes de você colocar a sua cabeça no travesseiro, você olha para cima, olha para Deus e faça uma pergunta para Ele: Senhor, será que ao dormir agora, eu melhorei como um ser humano desde que eu acordei? Ou eu piorei? Será que eu melhorei como gente, como ser humano? Faça essa pergunta para você mesmo e para Deus. Será que eu melhorei, Senhor? Não tenha receio de perguntar, não. E lute para que todos os dias, ao amanhecer, você seja uma versão melhor do que a sua versão no dia anterior. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê a paz, em nome de Jesus.